Então, vamos fazer o seguinte, vou entrar lá naquele slide, ó. Eu tinha parado aqui, né, só rapidamente recapitulando, eu falei daqueles objetivos eficazes, que eles devem ser específicos, né, mensuráveis, ter números, prazos, percentuais, então eles têm que ser específicos, o mais detalhado em termos de valores, percentuais, prazos, quem vai executar o quê, né, a gente vai ver já um exemplo ali. Ó, devem exigir esforços e serem atingíveis, deixa eu compartilhar a tela grande aqui, né, exigir esforços e ser atingíveis, né, você não pode estabelecer uma meta que o cara sabe que nunca vai bater aquilo, né? Ele tem que exigir um esforço dele, mas ele saber que se ele fizer um certo esforço, ele vai atingir aquela meta. Elas devem ser flexíveis, como nós falamos, qualquer mudança ao longo do ano aí, o cara fazer, o diretor da empresa fazer um ajuste aí nas metas, nos objetivos, né? E ser consistentes, de curto prazo, médio prazo, longo prazo, eles serem consistentes entre si e consistentes entre os departamentos, que nós vamos ver um exemplo já. Aí você vai terminar de entender o que o autor aqui está falando quando ele diz que os objetivos precisam ser consistentes. Então, a gente tinha parado o assunto aqui, né? Então, vou dar sequência aí, gente. Como eu sempre falo, qualquer um de vocês aí, no meio da explicação, tiver alguma dúvida, às vezes, de repente, o fone, o áudio falha um pouco aí, você não entendeu bem, só você abrir o seu fone aí, pode me interromper, não há problema, não. Qualquer dúvida, me interrompa aí, que eu não me incomodo, não. Então, pessoal, dando sequência aqui, ó, esses objetivos, eles precisam interagir, deve haver uma interação entre eles no sentido vertical, de cima para baixo, a gente vai ver também que horizontal também, mas vertical, ou seja, a empresa, ela cria os objetivos estratégicos, olha o que a Venato está falando aqui, porque eles se confundem com as políticas ou as diretrizes. Aqui são os objetivos de longo prazo, que cobrem a organização como um todo. Então, está lá mais estratégico, a gente vai ver que é mais a nível da alta administração ali. O que a empresa como um todo quer? De um modo geral. Isso aqui é um objetivo mais amplo. Então, em primeiro lugar, né, quando a empresa traça o seu planejamento estratégico, isso aqui, os objetivos, eles são parte integrante do planejamento estratégico. A empresa começa analisando o ambiente de marketing, ela revê sua missão, visão, valores, se aquelas missão, visão, valores vão continuar para o próximo exercício. E aí, então, ela já começa, o próximo passo é traçar os objetivos e as metas. E a primeira coisa, de uma forma mais ampla, a empresa traça os seus objetivos. A gente vai ver um exemplo já, que são os objetivos estratégicos. Depois, ela vem destrinchando, detalhando esses objetivos e essas metas nos outros níveis hierárquicos e o quanto mais individualizados possível. Então, depois que ela traça a nível estratégico, mais lá de um modo geral, de uma forma mais ampla, aí ela vem com os objetivos táticos, que são por departamentos. Olha lá, eles são de médio prazo, são objetivos de médio prazo, que cobrem cada unidade da organização, geralmente relacionados às diferentes funções, às áreas, os departamentos, marketing, RH, finanças, produção. Então, cada setor vão ter os seus objetivos que têm que ser, como eu falei, consistentes com os objetivos estratégicos. E, ao mesmo tempo, depois desses objetivos táticos, ela destrincha em objetivos operacionais, que são a curto prazo, voltados para as operações de operação rotineiras da empresa, que, lá ele fala, na verdade, são detalhamentos dos objetivos táticos. Então, a empresa cria de uma forma ampla os objetivos estratégicos, que envolve toda a organização de uma forma mais ampla. Aí ela detalha isso em objetivos táticos, por setor, por área, e depois ela detalha ainda mais isso a nível operacional, o mais individualizado possível.
né? Então, ó, se fosse, né, fazer um resumo do organograma da empresa aí, ó, essa pirâmidezinha representa lá o organograma da empresa, você tem lá em cima a missão da empresa, né? A missão, a visão, quando eu falo missão, falando da diretriz organizacional, que é a missão, visão, os valores da empresa. São a missão, a visão, os valores que permeiam a empresa, que a empresa segue, né? A mensagem externa que ela vai passar para o mercado, para os investidores, para os consumidores, ou seja, para todos os stakeholders, todas as pessoas envolvidas no processo da empresa, comunidade, fornecedores, consumidores, né? A empresa passa para todo mundo a sua missão, sua visão, seus valores, que são de longo prazo. E aí ela cria os seus objetivos e as metas no plano estratégico, que, como eu falei, ela envolve a organização como um todo. Aqui já começa as mensagens, ó, que são passadas para dentro da empresa, né, que vão guiar a empresa, né, que vão guiar o restante de todos os funcionários da empresa. Então, esses objetivos estratégicos são de longo prazo, envolvem toda a organização, e aí ela destrincha, detalha isso em objetivos táticos, por setores, por divisões, ou por unidades estratégicas de negócio, são a médio prazo, e detalha ainda em os objetivos operacionais de curto prazo. Ó. Aqui que ele fala que são individuais. Esses objetivos têm que ser o mais individualizado possível. Quanto a empresa puder individualizar isso, melhor. Então, para você ter uma ideia, lógico, não dá aqui para eu criar um organograma inteiro da empresa aqui para mostrar, porque senão fica muito pequenininho, o aluno vai ter que ver com uma lupa. Mas só também para o aluno entender mais ou menos, né, o que a Venato mostra no livro dele lá, um exemplo de como deve ser, que aí dá para você ter uma noção boa. Você tem lá a missão da empresa, vamos supor que aqui seja produzir produtos padronizados e customizados para várias aplicações da indústria de ferramentas. Então, né, um exemplo que o Renato dá aqui de uma indústria, uma fábrica de peças da indústria de ferramentas. Então, aí você tem aqui, ó, os objetivos de um modo geral, de uma forma mais ampla da empresa, a nível lá da diretoria, presidência lá. O presidente quer o quê? 12% de ROI, que é o retorno sobre o investimento. ROI é o retorno sobre o investimento, é um termo do inglês. Então, ele quer 12% de retorno e quer 5% de aumento anual, crescimento anual da empresa. Então, isso que, de um modo geral, a empresa, no final do exercício, no final do próximo ano, ela vai querer aquilo ali. O cara vai computar, deu 12% de retorno? Deu. A empresa cresceu 5%? Cresceu. Ótimo. Né? Agora, para que isso aconteça, para que esse resultado aqui aconteça, aí ela vai detalhando, ó. Então, aqui a nível tático, ó, a nível, por exemplo, os diretores da empresa, então, cada um, tá vendo? Ó, vai ter os seus objetivos e as suas metas. Né? Lá, o diretor financeiro, ele vai ter que fazer, como ele é da área de finanças, diretor financeiro, ele vai ter que fazer a empresa ter um lucro anual de 12%. Para isso, ele vai cobrar os devedores duvidosos em 2%, até 2%, vai reduzir estoques em 10%. Então, isso tudo aqui, esses objetivos, gente, eles são traçados de acordo com a análise do ambiente. Por isso que é feita aquela análise do ambiente. Eu mostrei lá nas primeiras aulas, lá, né? Quando a gente faz a análise interna, você analisa todos os departamentos da empresa, o layout da empresa, as instalações da empresa, e analisa a parte financeira da empresa, a parte de produção da empresa, a parte de marketing da empresa, parte de RH da empresa, para que você entenda como é que está cada área dessas e o que precisa melhorar em cada área e o que cada área vai ter que fazer para que os objetivos estratégicos sejam alcançados. Então, quando aqui, por exemplo, foi só um exemplo, eu não vou entrar em detalhes, né, aqui, sobre, né, os detalhes de estoque, esse estoque não é o objetivo da nossa matéria, é só para você entender como é que funciona essa hierarquia dos objetivos.
Então, quando o cara fala aqui que o diretor financeiro vai ter que reduzir o estoque em 10%, é provável que lá na análise do ambiente que fez, eles perceberam que o estoque da empresa estava muito elevado, né? Hoje, muitas empresas aí, elas trabalham com um estoque um pouco mais enxuto, né? Principalmente empresas cujos estoques são perecíveis, por exemplo. Então, de repente, aí na análise, perceberam que o estoque está muito alto, que se ela reduzir um pouco o estoque, isso proporciona um retorno maior sobre o investimento da empresa. Então, beleza, então estabeleceu como objetivo. Reduzir o ciclo financeiro, manter o ciclo financeiro em 35 dias. O ciclo financeiro, a gente estuda lá em finanças, que é o ciclo, o quanto a empresa gasta para comprar sua matéria-prima, os seus produtos para revender, em relação ao quanto ela gasta para receber dos clientes. Isso gera um ciclo financeiro. Tá? A empresa, por exemplo, ela compra a matéria-prima e tem um prazo para pagar, de uns por 40 dias, pois ela gasta um tempo para fabricar o produto, ela gasta um tempo para vender o produto e depois ela gasta um tempo para receber o produto. Então, isso gera um ciclo, que chama o ciclo financeiro. Tá? Então, eu também não vou entrar em tanto detalhe aqui, que não é o objetivo nosso, só mais ou menos para também você não ver umas informações e não ficar muito perdido. Mas, então, o diretor financeiro, lá, ele tem os seus objetivos, essas metas. Aí, ó, quem está abaixo dele, todos, aqui está só um, mas né, é porque, de uma forma resumida, o gerente de contas a receber, ele é subordinado ao diretor financeiro. Então, o gerente de contas a receber vai ter que enviar cobranças em 5 dias, verificar um novo crédito em 1 dia, cobrar devedores atrasados todos os dias, né? Então, e aí os outros gerentes aqui da área financeira também vão ter os seus objetivos, essas metas, e os assistentes desses gerentes aí também vão ter seus objetivos e suas metas. Aí, ó, o diretor industrial vai ter que produzir 1.200.000 produtos com custo médio de R$18, vai ter que aumentar a produtividade em 2%, reduzir o ciclo operacional em 3%. Para que isso aconteça, né? Isso aqui, ele tem que fazer isso aqui para que isso aqui aconteça. E para que isso aconteça, lá, o supervisor de máquinas, por exemplo, que é subordinado ao diretor industrial, vai ter as suas metas. Ele vai ter que produzir 150.000 unidades a um custo médio de R$16. Ele vai ter que reduzir a 7% as máquinas paradas. Ele vai ter que ajudar a reduzir o ciclo operacional em 3%. E aí, olha lá, o diretor de marketing tem uma meta de venda de 1.200.000 produtos a um custo médio, a um preço médio de R$27. Então, olha lá, o diretor industrial vai fabricar 1.200.000 produtos a 18, o diretor de marketing tem que se encarregar de vender 1.200.000 produtos a R$27. Né? Fabricou a 18, vai vender a 27. Introduzir um novo produto, aumentar as vendas em 5%. E, ó, aqui do diretor de marketing, o gerente de vendas, ó, que está subordinado lá ao diretor de marketing, ele vai, da região 1, vai ter que responder o cliente em 2 horas, ter uma cota de venda de 120.000 unidades por ano, visitar um novo cliente a 4 dias, visitar um grande cliente a cada 7 dias, e aí os assistentes dos gerentes de vendas têm os seus objetivos e as suas metas, e cada um. E você pode perceber que cada objetivo e meta, eles são consistentes com os demais, entre os departamentos e o de médio prazo, de curto prazo e longo prazo também, os lá de cima com os lá de baixo, tudo tem que ser consistente, é como se fosse uma engrenagem, por que isso é importante, né? Porque se um aqui falhar, compromete o outro. Então, em algum momento lá, em umas aulas passadas, eu disse que esses objetivos, quando são muito bem traçados, está tudo muito bem claro dentro da organização, isso ajuda a motivar as pessoas e fazer com que as pessoas fiquem mais comprometidas. Por que faz as pessoas ficarem mais comprometidas? Porque cada um sabe muito bem que se ele não cumprir ali o seu papel, ele pode comprometer o resultado do outro. Né? Por exemplo, aqui, ó, como é que o diretor de marketing vai fazer campanhas que garantam a venda de 1.200.000 produtos se o diretor industrial não fabricar 1.200.000 produtos?
Se esse cara que não conseguir fabricar 1.200.000 produtos, esse aqui não vai ter como vender. Se ele fabricar só 800.000 produtos, esse aqui só vai ter como vender 800.000. Entendeu? Então, cada um se compromete com o que tem que fazer. Sabendo que se o resultado dele não for atingido, ele compromete o seu vizinho, setor vizinho, e que depois ele vai ser cobrado. Porque se no final desse exercício aqui, desse exemplo nosso, o diretor de marketing não vender 1.200.000 produtos, vender só 800.000 produtos, primeira coisa, o presidente lá, o diretor vai vir em cima dele, o presidente vai vir em cima dele. Por que não vendeu 1.200.000 produtos? Aí ele vai falar, uai, porque não fabricaram 1.200.000 produtos. O diretor industrial não me entregou. Ainda vai em cima do cara. Por que não fabricou? Por que você não conseguiu? Aí ele também vai dar a versão dele. Eu falei que eu precisava de mais pessoas e eu falei que eu precisava de trocar meu maquinário. O RH não me trouxe pessoas capacitadas, as máquinas só foram uma parte delas foram trocadas, então a nossa capacidade produtiva ficou prejudicada. Aí o presidente vai em cima lá do RH. O RH, por que não forneceu pessoal capacitado para ele? Vai em cima lá do outro setor. Por que o maquinário não foi trocado? Então, com isso, no final de um exercício, quando a coisa não sai como planejado, você tem como descobrir aonde errou, o que deu errado. E você vai descobrir, não é para chegar e castigar os outros e punir ninguém, não. É para identificar aonde a empresa está pecando, onde a empresa precisa melhorar, o que ela precisa melhorar no próximo ano, para que não aconteça de novo. No próximo ano, quando ela traçar seus objetivos lá, ela consiga atingir suas metas e tal. Só para ilustrar uma coisa interessante que uma vez aconteceu comigo, gente. Uma vez eu estava dando suporte numa empresa aí, uma consultoria e tal. Lógico que eu não vou citar nomes, mas aí eu fui fazer uma consultoria numa empresa e no final do ano, eles iam ter lá uma reunião de fim de ano e o presidente da empresa ia apresentar lá o resultado daquele ano lá e tal, e falar do próximo ano, apresentar para a empresa os planejamentos para o próximo ano. E me convidou para participar, só que o presidente não tinha planejamento nenhum. E eu, estou vendo ele falar do próximo ano, papapá e tal, mas não apresentou nada, assim, só ficou falando como é que ia ser, que fulano ia ter que fazer isso, fulano ia ter... Nenhum planejamento. E num determinado momento, um dos gerentes lá perguntou para o presidente, presidente, tá, mas afinal de contas você não vai passar para a gente assim, um planejamento, não tem um planejamento estratégico? O presidente fez só simplesmente assim, não, gente, no próximo ano nós vamos tocando o barco e vamos para onde o vento nos levar. Vamos para onde o vento nos levar. Vamos, cada um sabe o que vai fazer aí e para onde o vento nos levar. Não. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, Então, os próprios funcionários ficaram ali olhando, ali, com aquela cara um para o outro ali. Gente, eu olhei e falei, gente, o resultado disso aí eu já estou até vendo para onde que o vento vai levar. A tendência é que leve, não vou falar, leve para um resultado que não é, lógico, o que a empresa quer. Não é? E aí eu te pergunto, quem vai se comprometer com o quê dentro de um negócio desse? Se você é um gerente de um determinado setor, não tem objetivo nenhum, não tem meta nenhuma, não tem nada traçado, você vai começar o ano e vai falar, vamos para onde o vento nos levar. Não é? Foi o que o presidente falou, vamos embora. E ninguém se compromete com nada, não tem meta, não tem nada. A probabilidade disso, gente, é que o negócio não dê certo mesmo. E aí o pior, quando chegar no final do próximo exercício, próximo ano, que vê que o resultado foi uma tragédia, não tem nem como apurar por que deu errado. Vai cobrar o quê de quem? Ninguém tinha meta traçada, ninguém tinha objetivo nenhum, não tem nem como apurar onde foi o erro. E como é que vai corrigir para o próximo ano? Não tem jeito. É por isso que o profissional, esses diretores de empresa, a alta administração de uma empresa, precisa entender isso muito bem. Isso aqui ser muito bem estabelecido, e para que vocês lá na área de vendas
consigam bater as suas metas, né? E aí, gente, ó, como eu falei, eu vou só dar uma pequena adiantada na matéria, alguns slides só que eu vou falar, mas eu preciso, pelo menos, dar uma iniciada nesse próximo assunto. E nem dá para eu tocar muito para frente aqui agora, não, porque eu preciso de uma aula inteira para falar desse próximo assunto aí, que é a estrutura da força de vendas. Eu prefiro, então, só dar uma introduzida, para você ver aí o que a gente vai falar, né? Eu já dou uma introduzida boa aí, para na próxima aula nossa, se for ter aula mesmo, eu já introduzi o assunto, já fica fácil para eu tocar para frente e eu já consigo praticamente encerrar esse assunto aí na próxima aula, o que já praticamente já fica perto da gente encerrar essa unidade 2, tá? Então, eu vou ler um trecho inicial aqui, vou dar uma explicada, passo só mais um slidezinho aí, explico ele, e aí a gente encerra e entra no assunto da prova. Então, aqui, ó, o assunto é a estrutura da força de vendas. Olha o que os autores aqui estão falando. Entre todas as equipes da empresa, a força de vendas talvez seja o grupo que exija uma estruturação mais complexa. Um dos motivos é que, pelo seu grau de importância em impulsionar o negócio, o resultado de suas ações pode significar o sucesso ou o fracasso da organização. Aqui você vê, gente, todos esses autores, o quanto eles falam da importância do setor de vendas numa empresa. Lógico, se a empresa não vende, acabou. Como é que a empresa... talvez, lógico, gente, que todos os setores são importantes, claro. A gente viu ali no slide anterior que se um setor não cumpre o papel dele, compromete o outro. E lá no fim, o setor de vendas não vai ter um bom resultado, não vai apresentar se os outros departamentos não fizerem o seu papel. Então, cada departamento tem a sua importância. Agora, o setor de vendas de uma empresa hoje, esses presidentes, diretores de empresa hoje, antenados com o mundo moderno hoje, se você vê o valor que eles dão ao departamento de vendas, é impressionante, porque sabe que o departamento de vendas é o que faz a empresa crescer. Sem vendas, não adianta nada os outros setores fazerem um trabalho maravilhoso se o setor de vendas não trabalha a contento, não cumpre a sua missão, comprometeu tudo. Não adiantou nada. Todo o resto dos setores lá fizeram o seu papel bonitinho, o setor de vendas não agiu bem, o resultado não vai aparecer. Então, isso até, gente, a gente vai ver ao longo do nosso curso aí, o quanto hoje o setor de vendas, às vezes, ele gera um certo conflitozinho com outros departamentos da empresa, porque tem uma tendência dos presidentes, diretor de empresa, dar uma atenção maior para o setor de vendas, cria um ciúme, né, nos outros departamentos. Olha lá, aqui parece que até tem alguma coisa falando sobre isso por aqui, quer ver? Ó, dando sequência. Por isso, seja na criação de uma equipe, na readaptação a uma nova realidade ou no aprimoramento de um modelo já adotado, avaliar sua estrutura é essencial para manter a empresa competitiva e aumentar as vendas. Aliás, a competitividade é uma qualidade valorizada no setor, o que é ótimo para a superação. No entanto, quando mal orientada, pode comprometer a união do time, tornando-se uma das grandes dificuldades da área. E, então, também, pessoal, um gerente de vendas hoje, ele tem uma missão muito grande. O gerente de vendas tem uma missão muito grande, duas missões. Primeiro, manter a união da equipe. Geralmente, um dos setores da empresa, geralmente, tá? Não é sempre, não. Mas acontece muito. Eu sou gerente comercial há mais de 15 anos. E já cansei de ter problema na minha equipe de um com ciúme do outro, e sabe, quando parece que de vez em quando um acha que a empresa está prestigiando mais o outro, está dando mais a ferramenta para o outro, um vendedor começa a se destacar demais, vender mais que os outros, gera ciúme, que ele também está envolvido dinheiro, né? O cara está vendendo muito mais, ganhando muito mais comissão, os de cá. Parece que nós somos ser humano, tem isso, né? Aquele ciúmezinho, aquela invejazinha. Então, costuma acontecer muito esse tipo de problema. Tem que haver uma certa competitividade. Só que tem que ser uma competitividade saudável.
né? Deixa eu só ver se o meu WhatsApp está ligado aqui. Se ele fica pitando aqui para mim, eu fico achando que é algum aluno querendo falar. Deixa eu voltar lá. Eu já senti muito isso na pele, de ver essa, sabe? E a gente tem que ter uma habilidade para manter essa equipe competitiva, sabe? Aquela competição saudável entre os vendedores, um querendo vender mais que o outro. É bom você fazer essa meio que instigar uma certa competição, né? Aí um de cá começa a vender mais, aí um de cá quer superar o outro, já quer vender mais que o outro, para ganhar mais premiação, para no final do ano ganhar lá os elogios lá dos diretores e presidente da empresa. Então, mas essa competição tem que ser saudável, ela não pode comprometer a união da empresa. Então, isso é uma tarefa difícil do gerente de vendas. E outra, a questão dos outros departamentos, que a minha vida inteira, eu tive problema de ciúme dos outros departamentos. Numa empresa que eu trabalhei, lá em Copacabana, que eu falo de vez em quando, o presidente da empresa, ele vivia lá no meu departamento, lá, de vez em quando a gente batia as metas, o presidente ia lá, chamava a gente para almoçar, pagava o almoço para a gente, para a equipe de vendas toda. De vez em quando dava aqueles resultados muito bons aí, ele falava, ô, Mineiro, chama o pessoal aí hoje, que hoje eu vou pagar o almoço para todo mundo. E saía todo mundo para almoçar com o presidente da empresa. O pessoal dos outros departamentos ficava assim, que isso? Vocês foram almoçar com o presidente da empresa? Como assim? Eu falava, o cara ainda pagou nosso almoço. O presidente pagou o almoço de vocês. Mas aí a gente via que aquilo ali gerava, sabe, uma certa inveja. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado, e o gerente de vendas é que tem que ter uma habilidade tremenda para que ele leve isso tudo numa boa e isso não atrapalhe nem o comprometimento, a união do grupo entre si, nem com os outros departamentos, porque o grupo também precisa dos outros departamentos, tem que estar todo mundo numa boa. A gente depende dos outros departamentos também. Não pode haver rixa. Então, pessoal, eu vou parar nesse slide aqui, eu vou só explicar mais esse slide, tá? Que aí é um chute inicial bom aqui que eu dei aqui para você já ver para onde a gente vai caminhar na próxima aula, e na próxima aula já faço de eu dar sequência aqui. Então, o departamento de vendas, aqui estou falando da estrutura da força de vendas. Então, normalmente, esses departamentos de vendas, eles podem ser estruturados de 4 formas. Por território, por clientes, por produtos e de uma forma mista. Então, na próxima aula, a gente vai ver com detalhes isso aqui. Só hoje aqui, rapidamente, para eu dar um chute inicial, né, a gente vai ver que cada um desses tipos de estrutura tem as suas vantagens e as desvantagens. Tem a empresa que é melhor você usar a estrutura por território, tem determinadas empresas que é melhor você usar a estrutura por cliente, tem determinadas empresas que é melhor você usar a estrutura por produtos. Como assim? Só para você entender, por território. É o que eu sempre usei na minha forma de gerir vendas, por causa do tipo de empresa, do tipo de coisa que a gente vendia. Era lá, quando eu trabalhava lá em Copacabana, por exemplo, eu tinha uma equipe zona de vendas de 17 pessoas, e aí era dividido em território. Eu tinha uma equipezinha que ficava na Zona Sul, encarregada pela Zona Sul, eu tinha uma outra equipe encarregada pela Zona Oeste, ali, Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá, eu tinha uma outra equipe encarregada pela Zona Norte, que pegava desde a Tijuca, Maracanã, Grajaú, Engenho de Dentro, Meia, Engenho Novo, Engenho de Dentro, vai embora ali até Madureira, Bento Ribeiro, essa área toda da Zona Norte, e uma outra equipe que ficava aqui em Niterói e região, Niterói, São Gonçalo, Maricá e região, porque a gente vendia contrato de condomínio. Então, era a melhor forma de dividir que a gente tinha aqui, e aí a gente vai ver com detalhes na próxima aula, eu vou explicar o porquê, né? Porque que lá no meu tipo de trabalho, lá eu preferia a divisão por território. Que tem as suas vantagens e suas desvantagens, vamos ver. Outras empresas dividem por clientes, depende do tipo de produto que a empresa vende, do tipo de serviço que a empresa vende e do tipo de cliente que a empresa tem. E aí, de repente, para uma determinada empresa,
é melhor ela ter um vendedor que atende os clientes pequenos. O tamanho pode ser um fator, né? Clientes pequenos. Os outros vendedores que atendem clientes médios e outros vendedores que atendem clientes grandes. Então, aí também a gente vai ver na próxima aula o porquê e as vantagens disso e as desvantagens disso. E outras empresas que dividem por produtos. Vou tentar dar um exemplo. Digamos que tenha uma empresa que ela fabrique 3 tipos de produto. É um exemplo, né, gente? Ela fabrica carro, fabrica jet ski e fabrica lancha. Então, dificilmente, ela vai ter um vendedor que entenda dos 3 tipos de produto. Pode até ter, mas é difícil. Normalmente, o cara entende bastante de carro, ele sabe explicar a mecânica do carro todo para o cliente, lá como é que o carro funciona, as vantagens do carro. Tem um outro vendedor que entende tudo de jet ski e um outro cara que entende tudo de lancha. Então, é melhor, né, a empresa imagina uma empresa, né, fictícia que trabalha com esses 3 produtos, o melhor a adotar é a estrutura de vendas por produto, que ela bota os vendedores que entendem de carro para vender carro, que o cara vai saber explicar tudo, tirar as dúvidas do cliente lá, quando o cara está comprando o carro, os vendedores que entendem de jet ski, que também vão saber esclarecer todas as dúvidas do cliente lá, né, quando o cliente está com dúvidas sobre o funcionamento do jet ski, e os vendedores de lanche, né? E, por fim, tem aqui uma forma mista, que aí eu posso fazer combinações de estruturar território e cliente, território e produto, ou cliente e produto. Então, vou dar um exemplo. Eu poderia, por exemplo, vamos pegar esse último exemplo. A empresa ela fabrica carro, fabrica jet ski, fabrica lancha. E ela vende aqui em São Paulo e lá no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, desculpa. Aqui no Rio de Janeiro e lá em São Paulo. Então, ela tem os vendedores do Rio de Janeiro que vendem carro, tem os vendedores do Rio de Janeiro que vendem jet ski, os vendedores do Rio de Janeiro que vendem lanche, e tem os vendedores de São Paulo que vendem carro, vendedor de São Paulo que vende jet ski, vendedor de São Paulo que vende lanche. Então, ela está usando o quê? Uma estrutura combinada, uma forma mista de território e produto. Mas aí, então, pessoal, próxima aula, ó, agora já dei uma introduzida boa no assunto, eu vou pegar daqui, desse slide aqui, vou dar sequência e vou vindo pontuando os pontos fortes e os pontos fracos de cada um desses tipos de estrutura aqui, para que você entenda. Vou encerrar esse assunto, então, por aqui. A gente, pelo menos, deu uma adiantadinhazinha na matéria, tá? E eu vou, então, pessoal, passar para lá o assunto da prova lá. Antes que eu venha explicando a prova, só quero também só esclarecer um ponto para vocês do seguinte. Eu fiz uma pequenina alteração só no cabeçalho da prova. Então, vejam bem aqui, ó, que eu não alterei o conteúdo das questões da prova, não. Até lá, já 4 pessoas entregaram. Eu não mexi no conteúdo, eu só fiz o quê? Eu coloquei esses critérios de avaliação, que foi uma ordem da faculdade, e anexei aqui a prova, ó. Anexei a prova aqui no final, no Word, ó, para que o aluno possa usar o meu modelo aqui, para ficar mais fácil para o aluno. Que aí, nesse modelo aqui, olha lá, a faculdade que pediu para pôr o cabeçalhozinho, para que o aluno me mande a prova toda, todos os professores usem uma prova mais ou menos padronizada, tá? Que estava cada professor fazendo uma prova do seu jeito. Então, a faculdade pediu para dar uma padronizada, inclusive, nesses critérios de avaliação e tal. Então, vou pedir para vocês que preencham o cabeça. Quem já tinha, às vezes, me mandado já e não mandou nesse formato, então não vou achar ruim, não precisa mandar de novo, não. Mas quem não mandou ainda, por favor, que passe para esse modelinho, aproveite esse modelinho meu aqui, preencha aqui, ó, com seu nome, sua matrícula, tá? Então, e aqui sobre esses critérios também, ó, o que eu queria falar para vocês, pessoal? O que nós estamos cobrando, na verdade? Aqui, ó, eu até estou citando escrita e atendimento à norma culta. Mas, ó, eu não estou citando que eu vou cobrar norma os padrões da ABNT, aquele certo rigor, não.
sabe, pessoal, agora eu quero muito o bom senso de vocês, eu quero que vocês entendam que não é que eu vou aceitar a prova de qualquer jeito, não. Eu tô deixando de lado um pouco certas normas da ABNT, porque eu acho assim, a gente tem que agir com um certo bom senso, na minha opinião. A gente está vivendo um período tão difícil, tão conturbado, a gente já foi prejudicado com essas paralisações, a gente já está com essa dificuldade dessas aulas à distância, eu sei que tá difícil para todo mundo, a gente já está vivendo enclausurado, muita gente enclausurada dentro de casa, já está gerando um estresse, todo mundo, eu já estou ficando um pouco estressado. Então, também ficar exigindo do aluno as normas, detalhinhos da BNT, descontar ponto. Então, eu acho que sabe, exigir demais, mas também eu não quero que o aluno me mande a prova de qualquer jeito. Por favor, pelo menos dê uma formatadinha bonita na prova, né? Você vê que o meu modelo aqui mesmo, o modelo que eu usei aqui para vocês, se você for olhar, ele não está exatamente dentro das normas da BNT, as margens aqui e tal, mas está formatadinho, bonitinho. Então, pessoal, vou começar a ler, então, a prova, já que eu dei aquelas instruções iniciais, ó, né, tinha falado aqui, tá, eu tava no seguinte, ó, então, o que eu vou cobrar? Né? Em primeiro lugar, voltando lá, formatação, não precisa da norma da BNT, mas também que, pelo menos, o aluno me entregue um trabalho decente, formatadinho, bonitinho, tudo com a mesma fonte, né, os parágrafos formatadinho, bonitinho e tal. Mas o que eu vou realmente cobrar, analisar da sua prova, é ali a partir do item 3 ali, ó, o que você realmente aprendeu da matéria. Esses 3 aqui, né, lá, ó, correlação, teoria, prática, aplicação do conteúdo visto. Quero saber se vocês... Né, e eu até esqueci de citar ali, mas que eu falei no dia, criatividade de vocês. Você entender bem a teoria, o que foi explicado lá sobre mix de marketing, as estratégias de posicionamento lá, e saber aplicar, saber criar um mix para uma empresa. Para que você me demonstre realmente que você entendeu bem o assunto, você está dominando o assunto. Então, vou ver essa questão aí dessa aplicação da teoria. A atividade vai ser individual, já tinha falado. Estou pedindo aqui para me mandar ela até dia 14/4, 22 horas, e não haverá APS. Né? Isso aqui já estava claro já. Então, pessoal, vou só pedir a vocês aqui, eu já tinha explicado essa prova, já tinha lido ela linha por linha na batata. Então, professor? Pois não? A tela não está sendo compartilhada. É porque eu saí e voltei, ainda bem que você falou. Está me ouvindo bem também, né? Agora não está tendo problema de ruído no áudio, não, né? Qualquer problema, vocês me interrompam aí. Então, vamos lá. Eu vou só pular essa primeira partezinha aqui, informações iniciais, que eu já tinha lido semana passada. E aqui não tem... É só uma introdução, só falando o que é o mix de comunicação, papapá. Né? Eu já tinha lido isso, já explicado isso aqui na aula passada. Eu vou passar mais para aqui, para essa parte de baixo, e já entrar direto aqui no que realmente você precisa fazer para eu poder ter tempo de esclarecer dúvidas aí de todo mundo. Então, olha lá, ó. Em nossas aulas vimos que a empresa precisa criar um mix de comunicação de forma estratégica, de forma a usar o seu orçamento de comunicação de forma assertiva, usando as ferramentas direcionadas ao seu público-alvo, impulsionando vendas, proporcionando maior retorno ao investimento que está sendo feito. Então, só recapitulando lá, né, ó, as ferramentas aqui a gente se refere, são esses 2 slides aqui, do mix de comunicação, e ali, ó, o autor está falando ali que você precisa usar isso aqui de uma forma mais assertiva, montar um mix, pega algumas ferramentas de cada uma delas aqui, o que a empresa vai usar em termos de propaganda, o que a empresa vai usar em termos de promoção de vendas, o que a empresa vai usar em termos de eventos e experiências, e assim vai, um pouco de cada, monta um mix aqui, e ela vai testando o que aquilo está dando retorno, né, de clientes, de vendas para a empresa. Então, isso é usar o mix de uma forma mais assertiva, que ele está falando aqui, de uma forma estratégica, para você não correr o risco, aqui está falando, ó, usar as ferramentas direcionadas ao seu público-alvo, para você não correr o risco de estar usando determinadas ferramentas que o seu público-alvo não vê. Por exemplo, como eu tinha explicado na semana passada,
Digamos que você esteja vendendo um produto para o público-alvo jovem, de 15 a 20 e poucos anos aí, e você está divulgando a sua empresa na televisão. Esse público de 15, 16, 17 anos nem vê televisão direito, mas é muito pouco. Alguns veem, mas a maioria, né, eles não veem muito mais televisão. Meus filhos não veem televisão direito. Eles ficam o dia inteiro nas redes sociais, é o que interessa para eles. O dia inteiro com o Instagram, Facebook, e tem outras mídias lá que eles usam lá. Então, você, de repente, não correu o risco, isso aqui que está falando aqui no texto, né? Alguém quer perguntar algo? Tá. Então, beleza. Então, no link a seguir, você terá acesso à matéria. Saiba como aproveitar ao máximo suas campanhas usando estratégia de comunicação integrada da empresa Rock Content. Então, tem esse link aqui. Na aula passada, eu praticamente quase que li esse troço todo aí. Hoje eu não vou... Ó, eu vou só abrir ele aqui para você ver, só para mostrar lá, um site da Rock Content, que ele, lá, mostra também, ou dá outras dicas de como fazer essa comunicação integrada, usando essas ferramentas. Ele explica o que é essa comunicação, ele explica os objetivos dessa estratégia. Então, eu peço para vocês lerem isso aqui também, tá? Não tenham preguiça, não. Esse site aqui é muito legal, tá? Umas dicas bem bacanas que vão ajudar você a desenvolver um trabalhozinho melhor, tá? Então, não deixe de ler essa matéria, não. Eu coloquei ela aí, não foi à toa, só para dar trabalho para você ler coisa, não. É muito interessante. Então, vamos para a atividade. No site a seguir, você encontrará um ranking do market share das principais operadoras do mercado brasileiro. Relembrando o que é market share? Fatia de mercado. Quanto mais clientes a empresa tem naquele setor, maior a sua fatia de mercado, maior o seu market share. Então, as empresas que têm mais cliente têm market share maior do que as empresas que têm menos cliente. Então, por isso que as empresas querem buscar um aumento do seu market share. Então, aqui a gente viu, ó, nesse site aqui da Telecom, que a Oi, ela está lá em quarto lugar, com a participação de 16,21%. Vou abrir rapidamente aqui lá. Aqui, gente, até gerou uma polêmica numa aula, não sei se foi nessa turma, que um aluno tinha falado uma coisa que ele estava certo. Ah, mas ela está em quarto lugar porque ela está passando por alguns problemas. Eu falei, não, esquece. Tem um trabalhozinho acadêmico, né? Eu procurei usar um caso assim mais real, porque motiva o aluno, quando ele parece que ele está pegando um caso real, assim, com os nomes das empresas mesmo, que ele está acostumado a ver no dia a dia, ele se interessa mais do que eu simplesmente inventar empresa A, B, C, D. A empresa C está em quarto lugar. Sabe? Então, parece que é uma coisa fictícia, é pior de trabalhar. Sim, fica um caso mais real, motiva mais. Então, por isso que eu peguei esse caso. Mas esqueçam os problemas lá. Aqui o interessante é você aprender a trabalhar a ferramenta, é montar um mixzinho bonitinho. Usar isso aí, né? Essas ferramentas que a gente viu na sala de aula. Então, olha lá, o objetivo do trabalho. A empresa está em quarto lugar. É você montar remontar um mix de comunicação para ela aí, um reposicionamento dela no mercado, da imagem dela no mercado, fazer uma campanha nova aí para trabalhar a imagem dela no mercado, para que ela conquiste mais cliente e para que ela suba essa participação de mercado dela aqui, ó. Ela consiga, com essa campanha sua nova aí, ela chegar aos 20% aqui, daí a pouco começar já a perseguir essas segunda e terceira colocadas aqui, se aproximar delas, né, e se aproximar mais lá das empresas que estão mais em cima no ranking lá. O objetivo do trabalho é esse, olha lá, ó. Você é o atual gerente de vendas da Oi e trabalha em conjunto com o gerente de marketing. Vocês deverão elaborar um novo planejamento para o mix de comunicação da empresa, de forma a superar esse quadro atual e aumentar o market share da empresa. Então, no site da Rock Content, você encontrará informações sobre como criar uma campanha de marketing integrada, além do que a gente já viu, né? Seguindo o raciocínio da Rock Content e o que foi visto nas aulas, elabore um plano com os seguintes passos. Então, gente, sempre para você bolar uma campanha de mix de comunicação, uma campanha, né, de divulgação da empresa,
é bom que você analise direitinho o público-alvo da empresa, para que você não corra aqueles riscos, que um dos riscos lá que eu falei agora há pouco, ficar divulgando, usando ferramentas que o seu público-alvo ele não consome mais aquele tipo de mídia, né? Para você tem que entender aonde está o meu público-alvo, qual ferramenta vai funcionar melhor para ele. Então, teve um aluno que me mandou, que eu falo aqui, ó, descreva como essas pessoas se comunicam, qual é o seu tipo de linguagem. Aí um aluno me mandou apavorado uma mensagem, professor, que negócio é esse? Que tipo de linguagem? Como é que eu vou fazer isso? Calma, gente, isso aqui é um textozinho padrão que a gente coloca, né? Para quando você vai refletir sobre o público-alvo, você não precisa de descrever qual é o tipo de linguagem. Aqui, o que você precisa entender disso aqui? Vou dar um exemplo para você entender. Digamos que você tivesse com a missão de fazer uma campanha publicitária, bolar um mix de comunicação para um público-alvo que fosse surfista. Você ia, sei lá, por exemplo, você criou um novo tipo de prancha de surf, né? Uma prancha de surf diferenciada, mais moderna, com material diferenciado, que é melhor para surfar, e você quer divulgar isso para o surfista. O surfista, ele não tem uma linguagem completamente diferente. Ele fala muito gíria, ele tem uma linguagem bem propícia para, né, entre eles ali, um tipo de linguagem completamente diferente. Então, por exemplo, se você for fazer uma campanha publicitária, divulgando seu produto para surfista, e coloca lá o professor mineiro de terno e gravata para divulgar, vai dar certo um troço desse? Imagina um ser humano lá de terno e gravata apresentando o produto para o surfista. Não, então, se o senhor for utilizar as nossas pranchas, esses novos modelos que nós desenvolvemos, gente, isso não vai funcionar mais nunca. Você está usando uma linguagem completamente diferente da linguagem que eles usam, a linguagem corporal, a linguagem falada, né? Você não pode nunca colocar um cara de terno e gravata. Você tem que colocar um camarada que tem a mesma linguagem que eles, para mostrar o produto para eles. Porque você cria uma empatia. Se você fala com ele numa linguagem diferente da dele, ele se afasta de você, ele não quer nem saber que produto que é esse. Então, você precisa entender. Então, de repente, o público-alvo que você está buscando, ele não tem uma linguagem diferente. Então, você não tem que mencionar. Eu só coloquei ali, isso é um padrão, né? Digamos que você estivesse criando uma campanha para um determinado público que tivesse uma linguagem, você tinha que entender aquela linguagem, para você criar uma mensagem voltada para ele. Mas aqui você tem que entender suas principais necessidades e interesses, quais são as principais mídias que elas acessam, se ela está assistindo mais televisão, se é mais mídia social, o que vai funcionar melhor. Você pode pesquisar à vontade qualquer outro site, você não precisa ficar limitado a esses sites que eu citei aqui, não. Esses sites que eu mencionei aqui, eu mencionei para te ajudar. Aquele site da Rock Content, o cara explica com detalhes. É o site lá da Telecom, para você ver que realmente ela está atrás do mercado. Você não precisa se limitar a esse site. Só peço, se for possível, você, no final do trabalho, mencionar o site que você pesquisou. Por exemplo, se você entrar num determinado site aqui, ó, esse aqui da Telecom, é só você clicar aqui, dar um Ctrl+C, aqui, lá no final do trabalho você coloca referências, né? Aqui você vai colocar referências. Dá um Ctrl+V aqui, ó lá, pronto. Para a gente também, depois de qualquer coisa, saber um site diferenciado e que você pesquisou, tá? Então, gente, você definiu o público-alvo, aí você vem definindo a estratégia de posicionamento. Isso aqui também gerou muita dúvida. Isso aqui tem aluno me perguntando, o que é isso, professor? Eu preciso definir o que é a estratégia de posicionamento? Não. Aqui eu estou falando para você definir a estratégia que você vai usar. Se é um posicionamento amplo, qual o tipo de posicionamento específico, né? Eu quero que você descreva o posicionamento
utilizando aquilo que a gente viu aqui na sala, ó. Isso aqui, ó, esse slide aqui, ó. Para você criar uma estratégia de posicionamento, você define um posicionamento amplo, que é se vai ser estratégia de diferenciação, liderança de custo ou enfoque. Só isso. E aí, você vai definir um posicionamento específico. Qual o posicionamento específico para a sua empresa? Então, para relembrar aqui, para que vocês entendam, ó, duas coisas importantes. Ontem, numa outra turma, uma aluna me perguntou, que ela tinha ouvido eu falar na sala de aula e depois ela se confundiu. Ah, você falou que não podia combinar essas estratégias, tinha uma que podia combinar, como é que é isso mesmo, professor? Relembrando, então, o que eu falei desse slide aqui no dia que eu dei a aula? O Porter, quando criou essa estratégia de posicionamento amplo, lá em 1979, naquela época, ele criou de uma certa forma, isso veio sendo seguido aí ao longo dos anos. Ele falou assim, ó, a empresa não deve querer misturar essa estratégia com essa. Ó. O cara querer ao mesmo tempo ser diferente e ao mesmo tempo ser líder em custo. Isso não vai dar certo. Então, vamos entender o porquê. Vamos tentar dar um exemplo aqui da Oi. Digamos que você esteja criando, na verdade, uma nova tecnologia. Vamos dar um exemplo, né? Você está criando, na verdade, uma nova tecnologia 8G. Imagina só, nós temos hoje 3G, 4G, está saindo aí 5G, sei lá. Aí você criou aí, do nada, você conseguiu criar uma tecnologia 8G. É bem provável que para você criar essa tecnologia, que a internet vira um foguete 8G, é bem provável que você tenha gastado muito com pesquisa tecnológica. Você contratou pessoas, engenheiros dessa área de telecomunicação aí, que são salários caríssimos. Os caras gastaram tempo aí com pesquisas e mais pesquisas tecnológicas para conseguir criar essa tecnologia diferenciada. Aí você vai querer ser também líder em custo, como? Se você gastou tanto com pesquisas tecnológicas. Então, uma coisa, ela choca com a outra. Então, ou a empresa, ela cria a estratégia de diferenciação, ou ela pensa em ser uma empresa de liderança em custo. Aí a estratégia dela vai ser completamente diferente. Ela não vai querer criar um produto diferenciado. Ela vai querer enxugar os custos dela para virar para o mercado e falar, gente, agora nós temos uma internet com a mesma qualidade por um preço reduzido. Aí tem muita gente que vai falar, opa, então é bom, hein? Eu estou pagando R$120 lá no meu plano para ter uma tecnologia 4G, agora a Oi está me oferecendo a mesma tecnologia 4G, em vez de 120, estão me oferecendo por R$50. Eu prefiro, vou economizar. Você está entendendo? Então, mas aí, para isso, a Oi não gastou com pesquisa de desenvolvimento de novas tecnologias. Ela reestruturou a empresa toda para conseguir vender aquela mesma tecnologia da concorrência, com a mesma qualidade da concorrência, por um preço menor. Ela, com certeza, vai conseguir muito cliente. Tem muita gente aí, principalmente agora, desempregada aí, com essa crise de coronavírus aí, que está tendo que reduzir seus custos, vai querer passar para a Oi para pagar, em vez de 120, pagar 50. É um exemplo, tá? Então, ele falava, você não deve combinar essas duas estratégias. Você pode focar em determinado público-alvo, usar uma estratégia de enfoque, utilizando a diferenciação, ou focar num determinado público, utilizando a liderança de custo. Por exemplo, vamos supor que na sua campanha você poderia pensar em criar um tipo de plano, de celular e telefonia voltado para adolescentes, né? Para adolescentes que estão fazendo ensino médio, estão entrando para a faculdade, um plano mais barato, por exemplo. Aí você poderia combinar. Você está focando um público-alvo e, através da liderança de custo, você ia conseguir um preço mais em conta, focado naquele nicho lá, naquele público-alvo. Aí você poderia combinar essas duas estratégias, ou enfoque com diferenciação, ou enfoque com liderança de custo. Não combinar diferenciação com liderança em custo.
Embora eu também falei, mas aqui agora, por favor, não leve isso em consideração, mas é só para frisar uma coisa que eu falei lá, que saiu um livro mais recente aí, A Estratégia do Oceano Azul, que o cara fala de uma forma de combinar essas duas estratégias, sim. Mas aí é um outro estudo, nós não vamos aqui falar sobre isso, não. E depois, você então cria sua estratégia de posicionamento específico. Se é a melhor qualidade da internet, o melhor desempenho da internet, a maior velocidade da internet, o menor preço. Tá? Você pode criar outras, não tem só essas aqui, não. Usa a sua criatividade. E aí você cria uma estratégia de posicionamento de valor e preço. Essa aqui ó, é mais valor por mais preço, mais valor pelo mesmo preço, mais valor por menos preço, o mesmo valor por menos preço e menos valor por muito menos preço. Então, eu expliquei isso lá na sala de aula também. Se tiver dúvida, depois você me fala. E aqui você cria a proposta total de valor. Aqui é interessante, porque isso aqui é que você vai listar todos os benefícios. Isso vai ser usado na sua campanha. Se você, por exemplo, for mandar uma mala direta, aí você vai utilizar na sua mala direta o que você tiver citado aqui na proposta total de valor. A proposta total de valor, você menciona todos os benefícios que o cliente vai ter ao vir a ser um cliente da Oi. O que vai fazer o cara deixar de ser cliente da Claro, da TIM, da outra lá, para vir a ser um cliente da Oi? Ele vai ganhar o quê? Vai ganhar isso, ele vai ganhar aquilo, vai ganhar... Aí você vai criar aí todos os benefícios possíveis que você puder criar. Depois disso, ó, você vem e monta um mix de comunicação. Eu pedi aqui, ó, explore diferentes canais de comunicação. Então, agora é dentro daquelas ferramentas que eu mencionei, essas aqui, ó, você vai pegar um pouco de cada e vai criar um mix de comunicação, explorando diferentes canais de comunicação. Além disso, você vai criar um diferencial de campanha. O que é isso? Você vai usar um mix de comunicação explorando diferentes canais de comunicação, mas vai pegar um para ser o carro-chefe da campanha. Por exemplo, né, você pode, aqui, ó, mencionou, você criou um mix mencionando, vai ter uma determinada propaganda na televisão, vai utilizar uma determinada promoção de venda, vai participar de uma determinada feira de um setor, vai utilizar uma propaganda numa determinada revista desse setor, vai montar um mix. Mas você vai fazer uma campanha, por exemplo, diferenciada para o Instagram, por exemplo. Porque você identificou, por exemplo, que ali no Instagram é onde está maior número do seu público-alvo ali. E aí você espera que ali é que você vai realmente conseguir alavancar essa campanha. Mas uma empresa, ela não faz uma campanha sozinha. Né? A empresa, ela pega, eu até botei o exemplo aqui da Friboi, assista para você ver o filme da Friboi. Ela usa diversas ferramentas, mas tem uma que ela cria para ser realmente uma campanha diferenciada, para chamar a atenção do público-alvo. Mas ela usa as outras ferramentas. E, por fim, você cria também uma campanha para o time de vendas, porque nossa matéria, afinal de contas, é vendas pessoais, né? O que o seu time de vendas vai fazer? Eu dei um exemplo aqui no dia, a gente vê muito aquelas meninas que ficam lá na Central do Brasil, que eu até falei aqui que eu acho aquilo um pouco meio chato. As meninas ficam gritando um trem só a vida inteira. Ai, que é? Chato, aquilo não atrai a atenção de ninguém. Eu, pelo menos, não vou, né? Não me chama a minha atenção. Então, é um exemplo, aquelas meninas ali, aquilo ali é uma campanha de time de vendas. Então, eu dei um outro exemplo que eu dei aqui, pessoal, ó, na semana passada. O que eu falei? Esses dois aqui, de repente, você pode até fazer isso num só. Eu dei um exemplo na aula passada. Vamos supor que você identificou que o seu público-alvo, ele frequenta muito as praias do Rio de Janeiro. Então, esquece coronavírus, esquece isolamento. As praias estão abarrotadas de gente, você está criando a campanha, né?
E o nosso trabalho, a gente tenta fazer o mais real possível, mas é um fictício, então esquece coronavírus. Então, digamos que você identificou que o seu público-alvo é aquele pessoal que sábado e domingo lotam as praias do Rio de Janeiro. Então, de repente, você pode pensar num diferencial de campanha, pegar o seu time de vendas aqui, botar todo sábado e domingo, numa primeira semana, as meninas vão ir lá distribuir panfletos, fazer panfletagem, vai pegar do Leme, ali, ó, Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca, distribuir panfleto, sábado e domingo distribuir panfleto, falando da nova campanha promocional da empresa. Na outra semana, vem a mesma equipe de vendas, as meninas, já vendendo um chip. Um exemplo, tá? Que você identificou que isso aí deve trazer um resultado, esse diferencial de campanha. E aí você está criando um diferencial de campanha usando o seu time de vendas. Aí você pode juntar tudo num só. Agora, pegando aquele exemplo meu do Instagram, você vai criar um diferencial de campanha usando o Instagram ou uma outra rede social, Facebook, outra coisa, né? Criando aqui um diferencial de campanha usando essa rede social. E aí, então, você cria uma outra campanha para a equipe de vendas. E você vai... Aqui eu não vou ficar falando demais também, não, senão eu estou dando as dicas todas. Essa, inclusive, da praia aqui, eu nem vou gostar muito que use na prova, não. Quero que você agora pense em uma outra coisa. Eu dei um exemplo. Olha lá para esse material aqui, gente. Leia o material direitinho. Aqui, por exemplo, quer ver? Aqui, por exemplo, em marketing digital, estou falando de YouTube, eu nem citei o YouTube aqui. LinkedIn, eu nem citei LinkedIn. Não falei de blogs, sites de bate-papos. Então, usem a sua criatividade aí, com mídias sociais. Pensem em campanhas diferenciadas para o seu time de vendas, o que o pessoal poderia fazer. Pessoal, tirar uma foto agora, que agora tem 19 pessoas. Subiu o nosso market share, nossa participação. Pessoal, estou aberto aí a perguntas aí. Quem tiver dúvidas. Quem tiver dúvidas aí, gente, eu estou à disposição. Pessoal perguntar, esse mix pode ser apresentado em tópicos? Não, tópicos. E se você puder exemplificar alguns, pelo menos, né? Se você, de repente, pensou numa coisa mais diferenciada, por exemplo, uma feira setorial. Que feira? Então, dá mais detalhes disso, um pouquinho, né? Entendeu? Não precisa, gente, eu não quero que o aluno fique preocupado em criar o design, a arte gráfica do negócio. Não, aqui, a nossa matéria não é de design gráfico. Eu quero que você crie o modelinho do panfleto. O objetivo nosso não é esse, não. Então, aqui eu quero você no papel, só aqui no papel, que você me mostre e me explique no papel o que realmente você está pretendendo fazer. Tá? Se alguém quiser fazer pergunta, eu acredito que esteja bem claro. Mas temos alguns minutos ainda para frente aí. Estou aqui para esclarecer qualquer dúvida que tenha, qualquer coisa que não tenha ficado claro. Eu espero que você tenha entendido. Tá? Pessoal, deixa eu falar uma última coisa que eu pedi para vocês aí. Eu sempre falo que eu fico à disposição, tá? Aqui no WhatsApp. Agora, às vezes também, eu fico um pouquinho assim, sabe, chateado, é que eu percebo que o aluno nem viu a videoconferência. O aluno vem me fazer determinadas perguntas, ele quer que eu explique a prova para ele pelo WhatsApp. Aí eu pergunto, mas você viu a videoconferência? Não. Semana passada eu tinha postado a videoconferência. Hoje eu vou tornar a postar a videoconferência. Né? Tente... Agora, se você viu a videoconferência e ainda assim está com dúvida, então, aí pode. Eu não me incomodo de ficar esclarecendo. Eu estou um pouco ocupado aqui, mas eu sempre paro para esclarecer e tal, mas, por favor, vejam, né, a videoconferência.
Se vocês não tiverem mais dúvida, pessoal, a gente pode dar encerrado. Eu fico aqui mais alguns minutinhos aqui para saber se realmente todo mundo entendeu. Se não, pode sair, pode cuidar da sua vida. Eu também vou tomar um lanchinho ali, que daqui a pouco eu tenho uma aula ainda de orientação de TCC. Vou agradecer a todo mundo aqui. Muito obrigado a todos. Espero que tenha ajudado, esclarecido vocês aí na elaboração desse trabalho. Alguém tinha me perguntado, acho que a Fernanda, na próxima aula vai ter aula, professor? Próxima aula eu não vou dar matéria nova. Tá? Eu vou falar no grupo lá, porque alguém já saiu. Não vou dar matéria nova. Mas eu vou ficar aqui, disponível, caso o aluno ainda não tenha entregado o trabalho, precisar de alguma coisa, eu vou estar aqui. Mas acredito que essa semana o pessoal já vai entregar lá. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Um beijo no coração.